A cúpula para a paz na Ucrânia, feita na Suíça, resultou em um enorme fracasso, pelo menos tem sido esta a interpretação de muitos. Pela ausência da Rússia, que está em guerra, pela ausência da China, pelo não comprometimento do Brasil com a resolução final, que também foi ausente, mas se fez apenas observador, e com a falta, inclusive, do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Nós temos a Ucrânia diante de uma cúpula que não avança, certamente em maus lençóis na interpretação de alguns. Entretanto, estiveram presentes a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, a União Europeia, vários países da Europa Ocidental que apoiam a causa ucraniana. Teria sido realmente um fracasso quando olhamos para o mundo ocidental em peso em apoio à Ucrânia? É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Foi notável a falta de Joe Biden, porque participa de campanha eleitoral nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos esteve presente sim, não é? Na Suíça, na figura da vice-presidente, que é a Kamala Harris, bem como também do secretário para a defesa norte-americano, o Jake Sullivan, não é? Então a presença norte-americana se fez presente. Biden participa no mesmo momento de campanha eleitoral na Califórnia, inclusive perdidíssimo no palco ali. Não sei se vocês acompanharam, Barack Obama simplesmente conduzindo Joe Biden para fora do palco, porque Joe Biden aparentava não saber onde estava, não é? Em notável crise de liderança. Pelo menos é isto que nós podemos observar a partir dos vídeos do Biden, sequer sabendo onde se encontra, cumprimentando o vazio e falando sozinho muitas vezes, não é? Bem, de qualquer maneira, para a Ucrânia esteve presente ali a vice-presidente dos Estados Unidos e também foi anunciado ali um pacote de mais alguns, não é, milhares de milhões de dólares para a Ucrânia, tudo bom? Mas a falta do presidente americano certamente evidencia a falta da liderança principal que capitaneia, conforme disse no início do vídeo, recursos e apoio geopolítico para a Ucrânia contra a Rússia, tudo bom? Então, nós temos inclusive a questão da presidência norte-americana muito importante para a Ucrânia, porque a depender do resultado eleitoral, a situação tende a ficar um pouco pior para a Ucrânia, porque o Donald Trump, pelo que tem demonstrado, não parte da mesma perspectiva do Joe Biden no que se refere ao apoio incondicional à Ucrânia. Pelo menos tem sido esta a postura do Trump no seu processo eleitoral. Se Donald Trump vencer, certamente a situação na política europeia pode mudar de modo bastante significativo. Sobretudo quando Donald Trump tem uma postura, inclusive, de limitar o orçamento norte-americano para a OTAN e exigir que os países da OTAN paguem mais, ok? Se comprometam a usar os 2% dos seus PIBs para ali os recursos da OTAN e assim por diante. Tudo isso é algo que faz a Ucrânia olhar com muito cuidado para as eleições que ocorrem nos Estados Unidos aí ao longo deste ano de 2024, tudo bom? Agora, a cúpula para a paz, ali feita na Suíça, tem como objetivo a libertação do território ucraniano. Basicamente é este o tema. Então as províncias tais quais Kherson, Zaporizhia, Luhansk e Donetsk devem ser deixadas, tudo bom? Que faz parte ali, inclusive, dos 10 pontos para a paz promovido pela Ucrânia. Nós já falamos sobre isso aqui no nosso canal, tudo bom? Outra coisa, o fim das hostilidades, a segurança nuclear para a Ucrânia, falamos disso também, uma vez que a Ucrânia acredita, na sua concepção, do uso da energia nuclear para geração elétrica, mas de maneira segura, porque esteve abalada diante da guerra. Inclusive algumas usinas nucleares foram atacadas militarmente. A Ucrânia acusa a Rússia e a Rússia acusa a Ucrânia. Outra coisa envolvendo a questão nuclear envolve a segurança nuclear no que se refere ao uso das armas atômicas, que a cúpula diz que não deve ser utilizada militarmente, evidentemente, ok? Então são alguns pontos importantes, além, claro, da troca de prisioneiros e, claro, da devolução de crianças deportadas ali no contexto da guerra, numa situação bastante difícil, envolvendo crianças, enfim. Agora, o que chamou muito a atenção foi que houve algumas ausências consideráveis, certo? Conforme nós já mencionamos, a ausência dos Estados Unidos na figura do
Joe Biden. Se bem que vamos combinar que Joe Biden não decide muitas coisas, pelo menos aparentemente, né, gente? O modo como o Biden se comporta em público talvez nos evidencie, né, que o Joe Biden não tenha condições, não é? De saúde para decidir questões importantes da política internacional. Pelo menos é isso que aparenta, ok? Não quero ser injusto aqui, mas o modo como o Biden tem aparecido publicamente certamente é algo que compromete o respeito que se tem aos Estados Unidos e assim por diante, não é? Enfim, então aí nós tivemos ausências notáveis, a China, tudo bem? A gente comenta o Brasil não porque o Brasil é o grande país que irá decidir a questão da guerra, né? Esse fato é importante. Infelizmente o Brasil é uma potência de poderio local, enfim, regional na América do Sul e não teria força suficiente para decidir a respeito da paz entre, não é, Rússia e Ucrânia, tudo bom? Mas o Brasil é notado sempre porque há um entendimento de que o Brasil tem caminhado em direção a certos países, não é? E se distanciando, certo, dos países ocidentais. É o caso do Brasil buscar junto à China em elaborar uma proposta de paz. É o caso do Brasil condenar na ONU, não é, quando houve as votações ali contra a Rússia no âmbito da guerra, mas ao mesmo tempo demonstrar-se aparentemente favorável à Rússia na guerra, tudo bom? Tem sido aí algumas leituras. E, mais uma vez, o Brasil, de certa maneira, se mostrou ausente. A visão do Brasil, nesse caso, é bastante razoável, porém, não é? É o fato do Brasil dizer que não, para lá, não dá para debatermos a paz, uma vez que a Rússia não está presente. Esta é a principal declaração do Brasil. O Brasil participou sim, só que de maneira observadora, ou seja, oficialmente o Brasil não é um participante porque não diz, não vota, enfim, ok? Porque é apenas um observador, foi assim, a embaixadora do Brasil na Suíça é quem participou e tal, não é? Então aí a ausência do Brasil é algo bastante notável e o Brasil não assina o documento final que propõe a paz com os pontos que nós mencionamos. A devolução dos territórios para a Ucrânia, a paz, a segurança nuclear e assim por diante, não é? Nós temos que 13 países que estiveram presentes, sejam como observadores apenas, não assinaram o documento final, mostrando uma divisão considerável na leitura e na interpretação de mundo dos países ali debatendo a paz para a Ucrânia. Vejam só, Armênia, Bahrein, Indonésia, Líbia, Arábia Saudita, Tailândia, Emirados Árabes Unidos e México são países que não assinaram, ok? A declaração final ali da proposta de paz feita pela Suíça. Outros países assinaram, evidentemente, a Alemanha, a França, a Itália, a própria Argentina estava presente e assinou de maneira bastante efusiva e entusiasta, não é? Há uma diferença importante agora na América do Sul como um todo. Olha para um lado a Argentina, olha para outro, não é? O Brasil, conforme nós podemos observar. Inclusive, desde a eleição do Javier Milei, Brasil e Argentina não têm feito diálogos presidenciais, exceto as relações econômicas e diplomáticas comuns, não é? E normais dos dois países, enfim. Mas os líderes dos dois países olham para lugares opostos no mundo, ok? Temos ali, então, que estes países não assinaram, além dos países que compõem o BRICS. É o caso da China, o próprio Brasil, ok? A África do Sul e um dado importante, dois dados importantes eu acho que vale a pena nós mencionarmos aqui, que envolvem o território, não é? Da Arábia Saudita, que faz parte do BRICS+, e a Arábia Saudita é um país onde houve uma tentativa de paz promovida pela Ucrânia há algum tempo, alguns meses, ok? E naquele contexto a Arábia Saudita estava bastante entusiasmada em levar adiante a proposta de paz. Agora parece que a situação mudou um pouco. E o outro fato importante é o grande país do BRICS, que é a Índia, que tem relações com a China, apesar dos conflitos na região fronteiriça, não é? A Índia é um país que tem relações com a China, tem boas relações com a Rússia, tudo bem? E com o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a Índia é um país que participa de instituições com os Estados Unidos, com o Reino Unido, para conter, inclusive, o avanço da China. Nós temos uma Índia que é um player que consegue dialogar e estar presente em diversos fóruns, ok? E ser importante em termos de aliança para a Rússia, para o Brasil e também para os Estados Unidos.
Tudo bom? É um país importante. Este país, conforme nós vimos aí, não assina o documento, ok? Então fica difícil para a Ucrânia, uma vez que os países do chamado Sul Global não estão se entusiasmando a fim de pressionarem a Rússia no âmbito da guerra, tudo bem? Porque talvez os países do Sul Global não sejam as grandes, não é, forças militares do mundo, tudo bem? O Brasil, a Índia, ok. Mas, fato é, estes países têm importância econômica, pelo menos regional, têm importância geopolítica, pelo menos regional, e não estão participando de pressões contra a Rússia, porque a intenção, pelo que parece, da Cúpula da Paz na Suíça é isolar a Rússia, tudo bom? Só que a tentativa de isolamento da Rússia permanece a mesma daqueles que já têm feito sanções contra a Rússia muito antes da guerra, inclusive, ok? Na guerra de 2022, é claro que a gente pode pensar que a guerra teria começado lá em 2014, enfim. Então aqui algumas reflexões a respeito da Cúpula da Paz, ou para a Paz na Suíça, que, pelo que nos parece, é um fracasso, porque não resulta na paz de fato, ok? A Rússia pouco se importa pelo que está acontecendo ali, esta é real, uma vez que mandou uma proposta de paz dia antes de começar a Cúpula de Paz, enfim. Se você chegou até aqui, eu vou reiterar, conheça o nosso curso, a nossa comunidade geopolítica, para você ter aulas ao vivo toda semana sobre o principal tema de geopolítica. Além disso, ter todas as informações geopolíticas no WhatsApp, todos os dias, tudo que acontece, enfim, venha fazer parte. Além de um curso gravado com aulas sobre a China, os Estados Unidos, a Rússia, a União Europeia e assim por diante. No mais é isso. Bons estudos e, conforme sempre digo, respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.